No final de... Isso foi em 70. Em 72, eu saí para o doutorado. Quando eu voltei, 3 anos depois, aí isso aqui era um outro mundo, porque me lembro que em 70, antes de ir, a gente estava lá fazendo a planta desse prédio daqui, atualmente, do prédio onde funciona. A gente estava mais dividindo, uma sala, vai ter uma sala aqui, outra ali e tal. Quando eu voltei, já tinha mudado. E assim como você teve um choque da primeira para a segunda vez, não é, do bloco F para o bloco B, que eu tive também, que quando eu entrei aqui, eu entrei no DCC, né? Eu entrei em março de 70, era DCC ainda. E aí eu vi a passagem do bloco F para o bloco B, e depois, quando eu voltei do doutorado, o bloco B não existia mais. O bloco B, enfim, era muito maior, mas ainda era um punhado de pessoas. Quando eu cheguei aqui, cara, pô, esse dá um prédio imenso, sei lá, 300 pessoas. E foi um salto imenso nessa passagem daqui. E aí foi um certo choque, né? Você voltou do doutorado? Quando eu voltei do doutorado. Que ano que você lembra? Que ano você voltou? Isso foi em 75. Foi meados de 75. Quando eu voltei do doutorado, o coordenador era o Pacite ainda. E aí... Não era o Denis, não. O Denis foi depois. Não, o Denis, quando eu entrei em março de 70, quando eu entrei, já era o Denis. O Pacite ficou de 67 até talvez... Ele voltou depois de novo. Ele voltou depois de novo. Tá. Foi Pacite, Denis, depois o Pacite, Denis, o Denis saiu. O Denis saiu, foi para uma empresa de consultoria. Isso. Aí teve o Ismar, depois o Pacite de novo. O Ismar, Pacite de novo, e aí aí eles disseram o seguinte: olha, o Pacite precisa voltar para a aeronáutica, não tem outra pessoa, então acabei sendo o coordenador do núcleo. Fiquei 2 anos. E nessa época que foi, acho que, o nosso contato maior, porque, você era o diretor executivo, que fazia tudo. Naquela época, você fazia tudo, maravilha. Era síndico, tudo. Pois é, mas foi coincidência, porque eu saí em 74 para fazer o meu mestrado. Pois é, acho que foi nessa época assim, porque eu tinha ido fazer meu mestrado em 74, eu voltei em 76. 75 você já era coordenador, não? Você ainda 75, era? Sim. Já era. Eu fui... 76, já fazia 76. Aí quando eu voltei, você ia ser coordenador, substituindo o próprio Pacite? Não, o Pacite saiu e entrou eu. Você entrou no lugar. Quando eu voltei, você... Não, quando você voltou aqui quando? 76? 76. Foi aí que você foi... A coordenação começou em 76. E aí você me chamou para ser o diretor executivo, que era uma espécie de... Naquela época, que atualmente o vice é quase que como, enfim... É simbólico. É simbólico. Substituto eventual. Substituto, só que substituto eventual, nem se chama vice, chama-se substituto eventual. Naquela época não existia isso, mas tinha um diretor executivo que, mais ou menos a divisão, como o núcleo tinha muitas conexões externas, o diretor era mais quase que... Fazia parte externa e tal, recebe visita, vai visitar e tal. Quem tocava de fato internamente era o diretor executivo. Então eu fiquei sendo esse diretor executivo, eu me lembro. Porque também, tendo voltado de BR com mestrado, tinha pouca gente com essa graduação aqui, eu meio que ocupei essa posição, foi aí que a gente teve mais interação. Né? Isso foi já em 76. 76, pois é. E aí você ficou um tempo nisso, né? Fiquei 2 anos. 2 anos como diretor-geral. Aí você saiu. Eu saí para fazer pós-doutoramento. Pós-doutoramento, e eu entrei no seu lugar como coordenador. Como coordenador. Aí fez meus 2 anos como coordenador. E é interessante, naquela época de coordenador, era meio que
obrigação, ninguém almejava ser coordenador, o pessoal preferia fazer seu trabalho de pesquisa e não ser coordenador cuidar da parte administrativa. E mudou um pouco essa característica aqui do núcleo hoje em dia, mas isso era assim na época. Então chegou a minha vez de dar a minha contribuição como coordenador nesse período, foi de, sei lá, você saiu em 68, né? E eu fiquei então 69, 80. Eu saí em janeiro de 79, na realidade. Eu viajei para os Estados Unidos em fazer o pós-doutoramento lá em janeiro de 79. Aí eu fiquei 2 anos como coordenador, 79, 80, foi isso. Depois voltei para interessante fazer sistemas, a coisa mais interessante.